Neste momento, nós estamos em contato com o delegado de São Carlos, Dr. Gilberto de Aquino, porque nós amanhecemos com uma história horrível em São Carlos. Parece que um homem matou a avó na frente da neta de 9 anos, cravou uma faca no seu peito. O boletim de ocorrência ainda está sendo elaborado, mas o Dr. Gilberto de Aquino nos atendeu e pode detalhar o que ele viu e o que ele está fazendo neste momento no boletim de ocorrência para colocar este homem atrás das grades. Agora, a história é essa mesmo, ele matou uma mulher na frente da neta. Como é que foi isso? Como é que vocês chegaram a essa cena desse crime? Foi infelizmente, né? A gente fala infelizmente porque, olha, é um lamentável crime, uma desgraça. Você chega dentro de uma casa onde você vê uma senhora caída com uma faca cravada no peito de cima para baixo, em cima do seio. Só tinha o cabo da faca, a faca de cerca de 30 centímetros, estava toda a lâmina dentro do coração da vítima. A senhora estava de pijama e, segundo nós apuramos no local, foi o seguinte: essa senhora, Dona Aparecida de Fátima, conheceu o seu José Carlos há cerca de 5 anos, num baile aqui, num salão de baile, o Ítalo Brasileiro, e eles frequentavam, dançavam e tal, e começaram um relacionamento. Ela é viúva, aposentada, e ele trabalhador e tal, e acabaram convivendo junto durante um certo tempo. E há 4 anos estavam morando na casa dela. Com o período da pandemia, a neta começou a frequentar mais a casa. E a neta começou a ficar lá mais finais de semana. Hoje a neta estava na casa, o fato, de forma resumida, eu vou te falar, a neta estava na casa quando ela ouviu a discussão. Uma criança de 9 anos, ela ouviu que ele chegou, ela ouviu que a avó falou para ele: mas você bebeu aqui cerveja, você foi no bar beber de novo e agora você voltou, arruma um lugar, arruma uma casa, arruma morar em outro lugar, por que você não arruma outra casa tal? Em seguida, a criança diz que viu ele dando uns tapas no rosto da senhora idosa, e aí ela fala: ele pegou a faca, e eu falei, Zé. Aí a menina fala que isso, ele falou: vai pra lá, e ele pegou a faca da cozinha e desferiu 2 golpes na senhora, na vítima, Dona Aparecida de Fátima. A menina falou que deu 2. Na hora eu até falei: será que ela está exagerando? Porque a gente viu a faca cravada, acreditamos que fosse até 1. Enfim, aí a hora que o perito fez a análise, viu que tinha um outro ferimento, enfim. A menina correu para o quarto, onde ela dormia com a avó, que eles têm 2 quartos na casa, e ela tentou se esconder do agressor. Nisso ele saiu e foi para o outro quarto. Aí a menina esperta saiu, pegou na mão da avó, tentou puxar, a avó caída no chão. Aí ela viu que começou a encher uma poça de sangue. Ela pôs a mão no cabo da faca para tentar puxar o cabo da faca, cravado no peito da avó. Ela não conseguiu, a criança saiu correndo, gritando, abriu o portão que estava trancado, ela destrancou. Nisso ela encontrou um guarda, esses que fazem segurança de moto. E ela começou a gritar, falou: ele esfaqueou minha avó. Isso o guarda saiu e já avisou uma viatura que estava nas proximidades fazendo ronda. E a criança desceu sozinha a 2 quadras na casa do tio-avô, que é irmão da vítima, que é o seu João. E ela foi lá chamar o tio porque ela frequenta a casa, conhece a casa do tio, enfim. Então essa cena, aí a PM já chega no local e encontra ele na casa. Já detém, já vê a vítima caída, já ensanguentada, porque ela ouviu a informação do motoqueiro e ela foi checar. O portão estava semi-aberto, ela entrou, já viu de pronto a vítima caída na cozinha com a faca cravada. Então é uma cena lamentável. Nós chegamos nessa situação, depois disso antes disso já subiu o tio, o irmão, ele é tio da criança e é irmão da vítima. O seu João subiu e encontrou a irmã naquele quadro, agonizando, e ela acabou morrendo ali. Assim que o SAMU chegou, ela já estava em óbito. Doutor, e o que teria motivado esse crime tão bárbaro? Olha, segundo a criança,
foi o fato da avó, ela falou, segundo a criança, foi o fato da avó dizer, você bebeu, você tomou 4 latinhas de cerveja, depois você foi beber mais no bar, arruma uma casa, vai morar em outro lugar e tal. Uma discussão banal, né, de casal. Uma discussão, ela estava querendo separação. Aí eu conversei com os familiares dela e disseram a mesma coisa, que eles viviam há 4 anos, mas que era um relacionamento não estava harmonioso, e que ela estava falando nos últimos meses que ela estava pedindo para ele desocupar, para ele sair da casa, porque a casa é dela, ela é aposentada, ela agora tem mais ela era pensionista, porque ela é viúva, mais a aposentadoria dela, e ele acabou de aposentar faz 4 meses também. Já tinha passagem pela polícia? Já tinha algum boletim de ocorrência contra esse homem? Não tem passagem, não tem nada. A versão dele é a seguinte, que nos últimos tempos ele saiu, que ele bebeu, e que nos últimos meses, ele pelo fato da neta estar na casa, ele bebia e ele falou que ele queria chegar e queria namorar, e que ela preferia dormir no quarto com a menina do que com ele. E que ele não gostou disso. E hoje ele foi falar para ela, e aí ele falou isso, você prefere ficar com a menina do que comigo? E ela deu um tapa na cara dele, ele pegou a faca, em ato de impulso, ele deu uma facada, pegou e enfiou a segunda facada nela. Falou friamente aqui, isso assim. Não foi dar uma espetadinha, ele enfiou a faca, porque a perfuração foi profunda, tanto que você vê a faca tem mais ou menos 30 centímetros ali, e você vê só o cabo, que ficou o quê? 6, 7 centímetros, ou seja, a lâmina inteira entrou dentro do coração, de cima para baixo. Então ela estava sentada e ele estava em pé a hora que ele desferiu o golpe, né? Ou seja, deu a primeira facada e a segunda foi para ter certeza que teria um intento ali de matar realmente essa senhora, né? A gente fica assim abismado com a situação, porque você fala na hora, você ouviu quem, né? Quem que ele ouviu na hora? Ele ouviu o mal, né? Não é possível isso, porque mesmo se tem uma discussão, se ela fala, você sai da casa, ou se ela fala, eu não quero fazer sexo, amor, ou seja, o que for com ele, se ela falar, não quero, é um direito que cabe à mulher. Então ele não tem que exigir, ele não tem que constranger. Não, aí é um macho, né? Esses machos valentes que não aceitam não, e na hora, porque provavelmente ele estava com o olho bem vermelho, que ele bebeu demais. Isso é bem visível. Então, ele mesmo fala que ele ficou lá assistindo, ele saiu de casa, ele tomou 3, 4 cervejas na casa, foi pro bar da lanchonete lá próximo, lá ele ficou assistindo o jogo, durante o jogo inteiro ele bebeu cerveja e voltou, e levou mais 3 latinhas. E ainda chegou em casa, estava tomando as 3. Começou a tomar as 3, aí ele levou o lanche para casa. E falou que elas comeram o lanche. E aí acho que ele, né, estava embriagado, talvez ele quis fazer sexo com ela não quis. E ele acabou colocando aí a menina como problema, enfim. Só que a menina assistiu toda a cena. E se ela não quiser, ela não querendo, não tem, quando a mulher não quer, o homem não tem como fazer. Na verdade, ele se sentiu rejeitado, né, doutor? Se sentiu rejeitado e a bebida aflorou, na verdade, uma violência que ele tinha. E que ele pôs para fora aquilo que ele já tinha guardado dentro dele e faltava a oportunidade. Porque como que pode? Você convive com uma pessoa, você mora com essa pessoa e, de repente, de uma hora para outra, você se aposta de uma faca e age com tanta agressividade, tanta violência dessa forma. Ele já era uma pessoa violenta. A bebida apenas pôs para fora aquilo que ele tinha guardado e que precisava de uma oportunidade. Eu imagino que tenha sido realmente essa situação. Chegou em casa, já vinha se sentindo rejeitado em razão dessa situação, da companheira estar dormindo com a neta, não estava talvez mantendo a relação sexual com ele frequentemente, da forma como ele queria, ele já estava revoltado com isso, e infelizmente terminou numa tragédia como essa. E quantos relacionamentos, né, complicados que nós temos, não? É isso aí, a gente deve pensar direitinho realmente quando se relaciona, né? É uma situação realmente muito delicada. Não, e ela colocou, Madalena, ela foi buscar ele num salão de baile aqui, baile. Já estão terceira idade, quer dizer, o Ítalo aqui é um clube frequentado geralmente pela terceira idade, mas o pessoal lá vai se divertir, beber um pouco, vai dançar, depois vai namorar, isso é do ser humano, né? Mas o relacionamento já tinha quanto tempo, doutor? 5 anos? 4 anos.
Isso, ele já há mais de 5 anos. Ele falou que era mais de 5 anos. Moravam juntos há 4 anos. Quer dizer, já tinha muita intimidade. Agora, se ela não estava querendo mais, se ela colocou a neta na casa, ou se ela estava colhendo a neta, ou se ela não queria mais, ela falou, não, chega. Quando um não quer, dois não vai fazer, não tem como. E hoje a lei protege a mulher. No caso aqui, ele vai ser indiciado. É um crime de homicídio, só que homicídio qualificado, caracteriza o feminicídio, ele caracteriza que ele cometeu esse crime por motivo fútil, ele cometeu esse crime aqui por um meio que impossibilitou a defesa da vítima, então eu estou colocando 3 aqui agravantes, 3 qualificadoras, que é para ele ficar um tempo maior na cadeia e pensar. E ele falou assim, depois que aconteceu, aí minha ficha caiu, aí agora já que eu fiz, ele falou o termo, já que eu fiz a cagada, agora eu vou pagar. Eu falei, não, você tem que pagar, né? É o mínimo. Só que não é você que vai pagar sozinho, vai pagar você, a sua família que vai ter que visitar na cadeia, vai pagar toda a família dela. A neta que vai ficar com esse trauma pro resto da vida. Ela é avó, ela é mãe, ela é filha, ela tem uma mãe de 86 anos, e a dona... Acho que essa senhora aqui que eles me disseram é amável, essa senhora fica na finais de semana na casa da filha e dos filhos, é um final de semana na casa de cada filho, que ela cuidava da mãe, quer dizer, a mãe vai sentir falta da filha, nem a neta vai sentir os filhos, os irmãos, ou seja, é uma desgraça em 2 famílias, tirou a graça de 2 famílias, tanto a dele como a dela. Uma tragédia por um ato total. Um ato impulsivo, um ato impensado, um ser machista. Enquanto nós estivermos aí armando a população, né, nós estamos deixando de amar. Eu acho que esse é o termo. E eu falo isso, eu até coloco que não foi um crime cometido mediante arma de fogo, mas nós estamos vendo na mídia aí, estamos vendo aumentando aí todo mundo essas armas, todo mundo compra arma daqui, arma de lá, e a polícia é BO, hein? É BO para lá e para cá de desvio de arma, de furto de arma, de roubo de arma, enfim. E a hora que isso daí vai cair na mão errada, e mais crimes, mais violência vai acontecer. Doutor Gilberto, pois não, Ari, alguma outra pergunta? Eu divago um pouco, mas é que é a realidade que a gente vive no dia a dia, então a gente acaba mostrando, e a sociedade tem que entender, né? Porque é bonito, às vezes, uma propaganda, um comercial e tal, mas não é, na realidade não é esse. O fim é triste, é trágico. E você chegar lá e ver uma senhora, né, nessa situação, ou em outros casos com arma de fogo, nós tivemos, ano passado aqui, nós tivemos 4 feminicídios, teve duplo, teve um caso que a mãe convivia com o rapaz aqui, teve um relacionamento com ele, e ela tinha a filha de 17 anos, foi criando, ele Acho que perdemos o contato com o doutor Gilberto de Aquino. Vou pedir para a produção agradecer o doutor Gilberto, que ele está acabando de sair do plantão, onde teve um outro baleado também. Então a situação em São Carlos não foi boa durante essa madrugada, mas mesmo assim o doutor Gilberto de Aquino nos atendeu para explicar esse caso terrível que ocorreu em São Carlos. Agora, o casal estava junto aí há uns 4, 5 anos. Vai saber desde quando essa mulher já não estava sendo pressionada, Chico? E de repente agora, com a presença da menina de 9 anos de idade, talvez ela tomou coragem para enfrentar esse homem e acabou sendo morta. O doutor Gilberto ainda está na linha? Doutor Gilberto, obrigado pelas informações. Não sei se o senhor tem ainda alguma coisa para colocar para os ouvintes nesse momento. Nós temos visto, o ano passado, nós tivemos também 4 feminicídios aqui, inclusive um matou o Amásia, ele matou a Amásia, a convivente, matou a enteada com quem ele vivia há anos, porque ela também quis a separação. Depois ele frequentava a casa com os cadáveres dentro da casa, e a escolha foi da mãe. Quando a mulher escolhe o marido, o companheiro, o amante, enfim, ela tem que pensar bem em quem ela está colocando dentro de casa, principalmente se ela tiver filhos, porque nesse caso ela colocou esse amante, ela conviveu com ele um tempo, ele ajudou a criar, mas depois, quando ela falou não, ele inventou fantasiosamente, ele usando droga, usuário de drogas, ele pôs na imaginação que ela estaria saindo com um colega de trabalho, e aquilo ele acabou usando craqueiro, ele era craqueiro, usava crack, acabou matando ela, a enteada. Depois ele frequentou a casa com os cadáveres lá, já apodrecendo, em estado de putrefação. Ele ia lá levar comida para o cachorro, depois ele sumiu com o cachorro da casa,
E ele entrava na casa, saía da casa, depois ele pegou o cartão de crédito dela, gastou o dinheiro dela para comprar crack. Aí até que ele foi preso, até que a gente esclareceu o crime, ou seja... Então, a perversidade humana é um espanto, né? Tem hora que a gente fala, é um espanto. Então, tá a gente certo. vê isso. Doutor Gilberto, muito obrigado, viu? Um abraço para o senhor aí, bom trabalho, e a gente fica chocado, né, com essas coisas que realmente acontecem no nosso dia a dia, os dramas, né, do nosso dia a dia.